Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei necessariamente em que horário você está assistindo esse vídeo. Nós estamos dando sequência ao nosso projeto de guia do Brasileirão aqui no Série de Bola. A gente já fez alguns clubes. A intenção, como vocês estão sabendo aí, que se assistiram os vídeos passados, é fazer os pontos fortes, pontos fracos, de todas as equipes que vão disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. E nesse vídeo chegou a vez de falar dos clubes mineiros. Não, a gente não vai falar de Cruzeiro e Atlético, porque o Cruzeiro não está na Série A. Quem está na Série A é o América, que vai ser o representante de Minas Gerais juntamente com o Atlético. Antes da gente começar a detalhar as equipes, falar dos pontos fortes, pontos fracos, passar a equipe base que vai disputar esse Campeonato Brasileiro, quero dar aí minhas boas-vindas ao Paulo. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Sérgio? Infelizmente eu errei o figurino, né? Tô aqui com a camisa do Flamengo, mas eu queria homenagear mesmo, era o Galão da Massa, um dos favoritos ao Campeonato Brasileiro, na minha opinião. E ao América, né? O famoso sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Não travou, mas é porque ele subiu e desceu várias vezes, realmente, né? O time aí americano, o time mineiro, o segundo time de Minas Gerais na primeira divisão esse ano. Bom, já vamos começar a puxar aqui o assunto do América Mineiro, como o Paulo já adiantou. O América Mineiro é treinado pelo Lisca. O Lisca é um treinador muito respeitado por algumas torcidas do futebol brasileiro. É um cara que é carismático, que dá declarações fortes, que põe dedo na ferida quando tem que colocar. E assim, é um treinador que está sempre sendo ventilado em grandes clubes do futebol brasileiro, mas por enquanto ele mantém o seu trabalho no América Mineiro. O América Mineiro que foi vice-campeão da Série B no ano passado, disputou o título até o último minuto, até os últimos lances. A Chapecoense foi campeã da Série B com um pênalti no final do jogo. O América retorna para a Série A, como o Paulo falou, é uma constância na vida do América Mineiro, se sobe e desce da Série A e da Série A para a Série B do Campeonato Brasileiro, mas o time base que vai disputar a Série A é muito parecido com o time que foi campeão, que foi vice-campeão da Série B e conseguiu acesso na temporada passada. O time base do América Mineiro joga no 4-4-2, que tem aí o Cavicchioli no gol, Diego Ferreira na lateral direita, Anderson na zaga junto com o Eduardo Bauerman, o João Paulo lateral esquerdo, no meio você tem uma trinca de volantes com Zé Ricardo, Alê e o Juninho, o Bruno Nazário, que é a grande novidade, né, o grande reforço do América Mineiro, é o camisa 10 do time, e mais na frente você tem o Felipe Azevedo e o Rodolfo. É um time muito, muito, muito parecido com o que conquistou o acesso no ano passado, pouquíssimas mudanças, o treinador é o mesmo. Paulo, será que o América vai espantar essa síndrome de subir e descer todo ano na Série A e na Série B, Paulo? Rapaz, tem grandes chances que sim, né? Pelo menos na minha visão, acho que tem outros times que estão um pouquinho abaixo do América. O América fez uma coisa que eu achei muito legal, que foi manter a base, né? Ao mesmo tempo que isso é um ponto positivo, né? Também pode ser um ponto negativo. Vou falar primeiro da parte positiva. O clube não se endivida muito, né? Mantém ali basicamente os mesmos jogadores. Teve a contratação que você falou do Bruno Nazário, que é um cara que não causou grandes danos aos cofres da equipe, né? Um jogador mais ou menos do nível dos que já estavam lá, falando em questão salarial. Mantém o técnico, né? Então mantém o trabalho e não caiu no erro que alguns times cometeram, né? Já em campeonatos brasileiros anteriores, que é subir para a Série A, então preciso de jogadores de Série A, e muitas vezes quando ia buscar esses jogadores, eram jogadores que tinham um passado de Série A, mas não um presente de Série A. Caras que já tinham o que tinha que dar no futebol brasileiro, que estavam no momento decrescente na carreira, e isso prejudicava demais jogadores veteranos, atrapalhavam muito esses times que subiam da Série B para a Série A. Então, por esse ponto, eu acho um lado muito positivo aí do América. A questão que eu acho negativa é que o América vai jogar contra times da Série A, né? Então, querendo ou não, você precisa de um upgrade. E eu acho que falta isso principalmente para o ataque. O time do América é um time muito organizado, você falou aí que joga com a trinca de volantes ali, que atuam muito bem, principalmente na questão defensiva. O América era um time que dificilmente era vazado na Série B, só que agora vai enfrentar ataques muito poderosos, né? Um ataque do Flamengo, de Atlético Mineiro, ataque do Palmeiras, e de outros grandes times que a gente tem por aqui. Então, eu vejo uma dificuldade maior. Vale salientar que o América endureceu muitos jogos, né, no ano passado contra times da Série A, na Copa do Brasil principalmente, fez boas partidas, mas são partidas pontuais. É diferente de um campeonato de 38 rodadas, um campeonato de regularidade, um campeonato que você precisa de 3 pontos. Então, acho que está faltando um quezinho a mais na questão ofensiva, né? O Rodolfo é um bom atacante, né? O Felipe Azevedo é um cara que estava no Série A, no Ceará, por exemplo, né? Há muito, muito, muito tempo. Então, na minha visão, não é mais um atacante de Série A.
Então, ser titular do América Mineiro nessas circunstâncias e nesse momento isso me preocupa, né? Não me prejudica, mas me preocupa. E várias outras posições assim que eu acho que o América precisava dar um salto maior de qualidade, mas mesmo assim eu vejo um time que tem condições de se manter na Série A, porque eu acredito que tem outros que são mais frágeis do que ele. Né? A gente vai comentando aí ao longo dos vídeos, fazendo comparações, e para você ter uma ideia, né, ele tirou o Cruzeiro nas semifinais do Campeonato Mineiro e fez um primeiro bom jogo contra o Atlético Mineiro, né? Então o América se apresentou muito bem contra o Atlético. Na minha visão, dentro da proposta, foi o melhor time em campo. Né? O Atlético queria agredir, mas não conseguiu, né? E o América queria cozinhar ali um pouco o jogo e ter suas chances em contra-ataques e tudo mais. Falta velocidade para esse contra-ataque, inclusive, mas teve algumas boas oportunidades, gostei bastante. Mas isso é uma questão pontual, né? Num jogo decisivo, como foi jogos de Copa do Brasil, que são jogos de ida e volta. Vamos ver num campeonato de pontos corridos, onde realmente a equipe precisa de 3 pontos, só o empate não interessa. Time que empata muito geralmente cai no Campeonato Brasileiro. Então vamos ver o que é que a gente tem para o América aí nessa nova edição, nessa nova oportunidade da equipe se manter, coisa que não aconteceu em anos anteriores. Eu tenho uma perspectiva boa em relação ao América Mineiro, porque acho que é um time competitivo. E é um time muito organizado, é um time que já joga junto há muito tempo. Acho que é um ponto positivo você manter a base em relação ao entrosamento, mas, como o Paulo também falou, o nível de dificuldade dos jogos do América Mineiro vai subir consideravelmente na Série A. Então, assim, não vai ser mais 1 ou 2 jogos de Copa do Brasil contra equipes muito fortes. Vão ser rodada a rodada com equipes muito fortes. E o América Mineiro, com esse time, sofria muito ano passado jogando em casa. Era um time que tinha muita dificuldade de furar defesas muito fechadas. Era um time que não tinha tanta proposição de jogo. Era um time que jogava muito bem quando era atacado, de forma reativa. Vai acontecer muitas vezes na Série A do América ser o time inferior em campo. Mas, pensando em se manter na Série A, os adversários do América são os adversários da parte de baixo da tabela. Então, se o América tiver dificuldade, a mesma dificuldade que teve no ano passado, de furar defesas, ou de ter criatividade, criar jogadas em relação a ganhar dos clubes direto, né, os confrontos diretos, eu me preocupo em relação ao América, os confrontos diretos. Eu acho que o América tem grande chance de pontuar contra equipes maiores, de arrancar, de fazer 1-0 fora de casa, segurar o resultado, de ser aquela equipe que vai roubar, ser o Robin Hood da competição, sabe? Que você vai roubar dos grandes e entregar para os pequenos. Acho que minha grande expectativa em relação ao América Mineiro. É um time que vai provavelmente dificultar os jogos mais difíceis e vai se complicar nos jogos mais fáceis, porque foi assim na temporada passada. Passando do América Mineiro, a gente fechou agora aqui a base do América Mineiro para jogar a Série A, a gente vai falar do Atlético. O Atlético, que é o grande time de Minas Gerais hoje em dia, em relação a estar na primeira divisão, a investimento, a elenco. Muita gente considera o Atlético um grande concorrente do Flamengo na temporada desse ano pelo título do Campeonato Brasileiro. Eu vou passar para o Paulo, mas antes eu vou dizer aqui a base do time do Atlético Mineiro, que tem jogado, como o Paulo falou, chegou na final do Campeonato Mineiro, se classificou muito bem na Libertadores, então já está classificado para as fases decisivas da Libertadores, mas tem alguns problemas. O Atlético Mineiro não é um time unânime, principalmente em relação ao treinador. O Cuca vem sofrendo muitas pressões nesse ano, desde que assumiu o Atlético Mineiro, a relação dele com a torcida não é muito legal. Mas o time que ele tem colocado em campo joga num 4-3-3. O Atlético Mineiro mantém ali uma veia muito ofensiva desde o ano passado, quando tinha o comando do Sampaoli. E o time é escalado com o Everson, goleiro, o Guga na lateral direito, o Igor Rabelo na defesa junto com o Júnior Alonso. E na lateral esquerda nós temos o Arana. No meio tem o Jair, o Zaracho e o Nátio Fernandes, uma grande contratação do Atlético Mineiro aí, um dos principais jogadores do futebol brasileiro hoje, em técnica, né, em nível técnico. Eu fiquei realmente impressionado todas as vezes que vi o Nátio jogando com a camisa do Atlético Mineiro. No ataque você tem o Savarino do lado, o Keno do outro e o Hulk como centroavante, que é uma novidade, né? O Hulk ficou muito tempo da carreira dele se negando a jogar como centroavante. Foi assim em Portugal, foi assim na Rússia, foi assim na China. Sempre que algum treinador, na seleção brasileira também, acho que foi onde ele mais jogou até como centroavante, foi na seleção brasileira, porque aí se você quiser botar banca na seleção brasileira, você tem que jogar muita bola para você escolher a posição para você jogar na seleção brasileira. Só de você estar na seleção brasileira, você já tem que estar agradecendo. Então, o Hulk foi onde ele mais jogou como centroavante, foi na seleção, e agora, já com mais idade, para não tomar banco no Atlético Mineiro, ele aceitou jogar de centroavante, está muito bem, desde que ele começou a jogar de centroavante, ele desandou a fazer gols, já fez bastante gols na temporada.
Paulo, o que você acha do Atlético Mineiro para essa temporada? Você acha que o Atlético vai ter time e vai ter coesão suficiente para brigar pelo título do Brasileirão? Pois é, né? O Atlético, para mim, é a grande aposta para campeão brasileiro na temporada, então já vou começando com polêmica, né? Eu vejo muita qualidade técnica Tipo, nesse time do Atlético, eu já ia falar do acho que o Paulo tá travando Palmeiras, um pouco. eu vejo muita qualidade do Tá me ouvindo, Paulo? Tá me ouvindo, Flamengo, Paulo? como vamos, Agora travou, acho que sim. acredito. Recomece aí. Pode dar Acho que sequência. Bom, depois dessa travada sensacional, que eu espero que não seja o caso do Atlético Mineiro, a gente volta para falar do clube, né? Como eu disse, a minha principal aposta, por quê? O Palmeiras é um time muito forte, um elenco muito forte, mas não é um time propositivo, é um time que muitas vezes joga pelo resultado, então isso me deixa um pouco incomodado ali com o Abel Hernandes. A gente já falou do Palmeiras, as questões, como é que o Palmeiras joga e tudo mais. O Flamengo falta um pouquinho de sede de vitória, né, para os principais jogadores, time que já ganhou muito recentemente e é muito difícil você continuar ganhando. E o Atlético vem investindo bastante, são jogadores que estão com sede de título, porque são jogadores que ainda não venceram essas competições. Né? Você tem o Hever que venceu lá atrás e tudo mais, mas que, na minha visão, não deveria nem ser titular, vez ou outra joga. Você tem o Arana, que já venceu no Corinthians também, mas precisa se firmar mais na carreira, então tem essa nova oportunidade, tem esperança de voltar para a seleção. Você tem o Nath Fernandes, que para mim é o melhor meia do futebol brasileiro, seguido muito de perto do Arrascaeta, que é do Flamengo, e um ataque ali que você tem muitas opções pelo lado do campo, tem o Keno, tem o Savarino, aí tem vários outros jogadores no banco ali que podem fazer essa função e a função de centro também, o Vargas, o Sacha, o Marrone, o Johan, né, que foi muito importante na temporada passada e mal tá jogando, né? Mal está tendo oportunidades com o Cuca. O grande problema é essa pressão, né? O time investiu demais, tem muitos jogadores ofensivos, poucos jogadores na retaguarda ali, né? Se você olhar para os zagueiros, você tem o Hever, o Igor Rabelo e o Júnior Alonso. O Júnior Alonso disparado, o melhor deles. O Everson ainda é um goleiro que não me agrada nesse sentido, a gente já discutiu várias vezes aqui com o Sérgio sobre isso. O Everson agrada muito mais ele do que a mim. Acho que o Atlético precisava de um goleiro de mais experiência, até mesmo um goleiro que não fosse melhor do que o Everson, sabe? Mas um goleiro que tivesse mais imposição, que tivesse mais nome, que fosse mais respeitado, tanto pelos adversários como pelos seus próprios jogadores ali. E tem a questão da volância, né? Você tem o Jair e acabou, né? O Zaratio era um meia de ligação, né? O Zaratio fazia a função que faz o Pete Martins hoje, né? No time. Pete não, né? Desculpe, errei até o nome do cara. Nátio Fernandes, não é o Pete Martins. Também era do River, né? Mas é o Nátio Fernandes que está ali no Atlético Mineiro, está jogando muito bem. O Hulk se encontrou nessa posição, até porque, como o Sérgio falou, né? Se não joga ali, ele vai para o banco. Então, ataque muito forte, defesa com vários problemas, um time para você ficar de olho aí no mercado de gols, principalmente no HT, porque é um time que tenta abafar o adversário, é um time que tenta fazer o que o Flamengo fez há 2 temporadas atrás. Então, é para ficar um pouquinho de olho nisso, time que tenta jogar agredindo o adversário, deixa muitos espaços, principalmente ali nas costas dos laterais, os laterais jogam por dentro e deixa esse espaço para zagueiros lentos que não conseguem fazer a cobertura. É mais ou menos a visão que eu tenho do Atlético. E por que eu acho o Atlético um candidato? Por tudo isso que eu falei das outras equipes, essa falta de fome, o Atlético está com muita fome, e é um time que vai agredir a todo momento, é um time que vai buscar os 3 pontos, e quem está buscando os 3 pontos nas últimas temporadas está vencendo o Campeonato Brasileiro, que já foi, né, não muito longe, o campeonato das boas defesas, ultimamente está sendo de quem quer atacar. O Flamengo foi prova disso, uma defesa muito ruim na temporada passada, e mesmo assim conseguiu ser campeão. Os meus pontos em relação ao Atlético Mineiro são parecidos. Eu acho que o Atlético Mineiro tem um ataque muito forte, tem uma defesa razoável e um meio de campo problemático no sentido defensivo. O Cuca chegou, eu acho que, não sei se era realmente o nome ideal para treinar esse time do Atlético Mineiro. Acho que era um time que precisava de um treinador um pouco mais equilibrado,
em relação à parte ofensiva e defensiva, porque o Sampaoli já vinha empregando nesse time um sistema ultra ofensivo, então ele realmente apostava tudo no ataque e a defesa ficava muito exposta. O Cuca não é tão diferente assim, o Cuca também é um cara de se jogar, não é um cara tão preocupado em relação à parte defensiva de defender como equipe, né? O Cuca é um treinador mais à moda antiga, um cara que trabalha com marcação individualizada. Então, assim, ele trouxe o Tietê para o meio de campo, que é um jogador de confiança, mas o Tietê não vive um bom momento. A temporada dele no ano passado no São Paulo foi ruim. Ele chegou no Atlético Mineiro, já entregou ali 2, 3 gols de saída de bola também, de desleixada. Então, assim, é um cara que não conseguiu espaço, pelo menos apesar da insistência do Cuca. Então, assim, eu vejo o Atlético Mineiro muito forte ofensivamente, mas ainda com os mesmos problemas do ano passado. Acho que não vai ser o Cuca o treinador a consertar os problemas do Atlético. Acho que se tivesse um treinador um pouco mais equilibrado, alguém que pudesse dar um pouco mais de sustentação defensiva para essa equipe, acho que naturalmente, do meio para frente, o Atlético vai conseguir resolver vai conseguir resolver os jogos. Então, assim, acho que falta um pouco desse equilíbrio, acho que falta um pouco de atenção para a parte defensiva, de você começar a arrumar um pouco o time lá atrás, para poder deixar na mão dos caras na frente, porque o Atlético tem muito talento individual. O Keno decide jogo, o Savarino decide jogo, o Hulk decide jogo, o Nath Fernandes decide jogo. Então, assim, com o mínimo de organização ofensiva, esses caras vão brilhar. Agora, se esses caras brilharem e a defesa entregar, aí vai ficar um time completamente descompensado e vai ser um efeito colateral a mesma situação do que aconteceu ano passado. Mas mesmo com esses pontos, acho o Atlético muito forte, acho um time que vai brigar aí pelo título do Campeonato Brasileiro, principalmente porque a gente viu no ano passado que o Flamengo foi muito irregular durante a competição, acabou liderando o campeonato basicamente na rodada final. Durante todo o Brasileirão, essa liderança do campeonato de pontos corridos foi passando de mão em mão, e o Flamengo foi um pouco irregular, mas apesar da irregularidade, quando precisou ganhar os jogos, ganhou e foi campeão. Então o Atlético também vai, acho que o Atlético vai acabar entrando nesse bolo também, e aí tem que ver se o Cuca vai conseguir trazer esse equilíbrio que o Atlético precisa. Não sei se o Paulo quer acrescentar alguma coisa, caso contrário a gente vai encerrar aí o vídeo. Só que o Cuca, né, o Rogério Ceni e alguns outros técnicos de clubes grandes, né, tem que ficar de olho que o Renato está na praça e com certeza é o principal nome aí para assumir esses clubes. Então, esses técnicos estavam muito seguros, né, ou pelo menos mais seguros do que os que estão hoje, né, porque as opções no mercado eram poucas, né? E quando você tem um mercado, um Renato aí livre no mercado, né, querendo ou não, essa pressão aumenta. É vídeo que aconteceu no Flamengo aí durante a semana. A torcida do Atlético é muito inculcada com o Cuca, então ou o Cuca mostra mais, né, mais capacidade, principalmente defensiva, de tomar esses gols que a equipe toma de clubes fracos. O Atlético, para mim, é muito parecido com o Flamengo, né? Eu acho que o Atlético, a grande diferença é porque o Atlético ainda não ganhou o que o Flamengo ganhou nos últimos anos, né? Isso que eu estou falando dentro de campo, não estou falando de como foi montado esse time, da organização, da engenharia financeira que o pessoal costuma falar, que foi feito, que aí foi totalmente diferente, né? O Flamengo passou por períodos de vacas magras ali para poder colher esses frutos mais na frente, enquanto o Atlético conseguiu patrocinadores aí gigantescos, pessoas que amam o clube, que gostam do clube, que estão colocando dinheiro nisso, e a gente vai ver tudo isso no futuro, o que vai gerar de proveitoso e de consequência também, vamos ver se vai ser positiva ou negativa para a equipe, né? O Palmeiras passou por uma coisa parecida com essa, hoje já se equilibrou totalmente. Esses são os principais favoritos ao Campeonato Brasileiro. A gente ainda vai falar de outras equipes, mas já falamos do São Paulo, por exemplo, daqui a pouco vamos falar de Inter e de Grêmio, né? Clubes que sempre pintam ali para pontear o campeonato, né, ou pelo menos ficar próximo de uma vaga da Libertadores. É isso, acho que já falei demais, o vídeo ficou sensacional, cada vez a gente está conseguindo diminuir, né? Vamos aqui para 18 minutos, e é isso, galera, acompanha esse trabalho que está sensacional. É isso, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha, comenta, compartilha com seus amigos, fala lá, ó, os caras do Série de Bola estão fazendo o guia do Campeonato Brasileiro, eles estão falando de todos os times, você compartilha, manda o link para ele, você vai fortalecer o nosso trabalho e vai nos reforçar, né, nos incentivar a continuar. Acompanhe esse vídeo, acompanhe os vídeos passados, acompanhe os vídeos que a gente vai lançar daqui a pouco. Esse é o projeto Guia do Brasileirão. A gente vai continuar fazendo vídeos de palpites durante todo o Campeonato Brasileiro, então fique esperto, acompanha a gente, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, que você será sempre lembrado quando a gente produzir um novo conteúdo. É isso, um abraço para todo mundo.